Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Eu sou a Kathleen Fernandes, aqui da Pastoral da Comunicação do Bom Jesus, e hoje eu estou imensamente feliz em poder estar à frente, né, desse bate-papo e desse podcast tão incrível da retomada, né, do primeiro episódio depois da retomada dele, que é o Conectados com o Bom Jesus. E esse projeto foi desenvolvido aqui por nós, né, da Pascom, com o objetivo de trazer histórias que conectam com a gente enquanto igreja e principalmente com Cristo. E como vocês sabem, a nossa tradicional quermesse, a quermesse mais famosa da cidade, já começou e esse ano completa 93 anos de história. E para a gente começar com o pé direito, né? Nada mais justo do que trazer convidadas que fizeram, né, e fazem parte dessa festa. Então hoje eu estou aqui com a Elisa e com a Kátia, né, que são familiares de pessoas que tiveram assim uma presença incrível durante anos na nossa festa, nossa quermesse, estavam à frente, né? Hoje elas estão ao lado do pai, mas deixaram um legado que elas vieram aqui contar para gente. Então seja muito bem-vindas, Cássia e Elisa. Eu que agradeço, é uma satisfação poder estar aqui. Minha também. Então vamos lá, que eu estou super curiosa para saber um pouquinho. Eu quero choro, risada, viu? E quero saber tintim por tintim de cada uma de vocês. Vamos lá. Então, eu queria saber qual que é a lembrança mais antiga que vocês têm dos seus pais e avós aí da quermesse. Olha, essa é antiga de verdade. Eu posso dizer que são desde quando eu era menina, né, de 8, 9 anos, isso a gente está falando de 40 anos atrás, ainda quando a minha avó, né, paterna, participava também dessa quermesse, né, desde sempre. Então eu vinha durante as férias, nas sextas-feiras, esperava chegar ansiosamente para poder vir para a igreja com ela, para poder fazer as polentas, né. E naquela época era bem artesanal, né, bem então, era uma alegria. E eu me lembro, assim, que a gente subia a pé, ela de sombrinha, naqueles dias quente, e era uma alegria, né, uma alegria imensa. Então é desde lá. E você, Elisa? Acho que tem algumas histórias que vão conectar, né. A minha lembrança também, não lembro a época exata, né, o ano, mas meus avós serviam aqui desde antes do meu nascimento. Então, as minhas primeiras memórias da infância têm a presença deles servindo a igreja de alguma maneira. E uma das coisas que eu recordo com mais, veemência, assim, é o período das férias, e coincidia com o início da quermesse, então eu e meu primo, a gente vinha junto com eles durante o dia, participar de toda a preparação. Lembro disso também, de subir de sombrinha nos dias de calor e tudo mais. E de ver, né, a presença e a dedicação deles ao longo do ano todo, não na quermesse, mas realmente no período das férias é onde eu me lembro de mais detalhes, assim, né, porque era onde tinha mais dedicação. E era tudo muito rústico, né, Sim. era aquele salão antigo, então ele era feito alvenaria bem, né, bem rústica, as laterais aquelas telhas coloridas plástica, não existia cadeira, era banquinho, Uhum. né, de madeira e os pezinhos de Hoje ferro. nós temos até tenda, brinquedo para criança. Pois é, né, então, realmente algo que foi crescendo, né, modernizando. E quando vocês pensam assim neles durante a festa, qual que é a primeira imagem que vem na cabeça de vocês? Ai, com certeza é a satisfação de ver eles engajado, eles servindo, e assim, tudo muito de coração, muito aberto. Para mim é difícil ainda falar, porque essa é a terceira festa sem meu pai, mas é uma alegria muito grande você continuar esse legado, né, e sentir a presença deles nesse meio. Porque com certeza foi algo que ficou, né, e que vamos aí por muitos anos. Passar passou deles para você e você está passando. As filhas já estão, né, as filhas já fazem anos que já fazem parte, né. Então realmente é sentir essa presença mesmo deles. E você, Elisa? As minhas memórias mais fortes, assim, estão relacionadas à minha avó na cozinha,
E o meu avô, eu me lembro dele com muita atenção aos detalhes durante a festa. Então, eu me recordo dele passeando pelo salão, ele acolhendo as pessoas na hora que chegava. Então, a hora que você perguntou isso, me veio essa lembrança de eu, criança pequena, vendo a Bem. festa grandiosa e eles recebendo com tanto amor, com tanta alegria, dedicação e acolhimento que permanece até hoje com todo mundo que ainda trabalha, né? E qual que era, como que eles ajudavam aqui na quermesse? Qual que era a função de cada um aqui? Ixi, nós estamos falando aí de legados, de funções, né? Que era assim, despreocupado com tudo, né? Mas começou o quê? Primeiro no bingo, né? Junto com meu tio ali, era vendendo na mesa de bingo, naquela época ainda era o bingo, as cartelinhas eram de nomes de time, né? Os prêmios eram frango, e assim, era tudo muito envolvente, então não tinha muito isso. Eu fazia um pouquinho de tudo, né? Então era vender cartela, era ficar na portaria, era cuidar do fogão que não estava funcionando, correr, ver uma tomada de um freezer que não estava legal e não estava gelando. Então eu vi eles fazendo de tudo um pouco. Já a minha mãe sempre na cozinha, né? Com a dona Toninha, a avó da Elisa. Mas meu pai em si era um pouco de tudo ali, é. Até chegar na coordenação, né? Teve Uhum. anos que ele ficou realmente na coordenação, mas mesmo assim, antes de tudo isso, fazia de tudo um pouco. A minha avó, Toninha, né, eu me lembro dela na cozinha, e para além disso, tinha toda uma dedicação à igreja como um todo, mas na quermesse especificamente, eu me recordo de coisas que aconteciam dentro de casa. Então, quando os prêmios eram, por exemplo, frango, eu me lembro dela assando frango, a leitoa, fazendo rosca. Então, tinha eh, tenho essa memória das coisas que aconteciam em casa e aqui na festa em si, ela ficava na cozinha, responsável pela cozinha. Me lembro dela em casa fazendo as anotações das receitas, fazendo conta de quanto precisaria do tempero, do frango, da polenta e tudo mais. Então, isso é uma memória que eu tenho muito viva, assim, dela preocupada com a quantia das coisas. E o meu avô, eu me lembro dele no espetinho, no acolhimento das pessoas, na chegada, né, da festa. E ele chegou a fazer parte da coordenação também. Ele participou, inclusive, da construção da igreja nova. Lembro dele relatando momentos de construção das barracas que ficam ali na rua. Então, às vezes, ele chegava falando: ah, agora as barracas estão prontas. E, né, finalizou esse trabalho. E acho que é isso que eu me lembro, assim. Puxando assim já, que você fala que lembra, né, do frango sendo assado da tua avó, como que era para a família dividir esse tempo entre a família, a paróquia e a festa, a quermesse? Porque é muita dedicação, né? Sim. As pessoas que vêm participar acham que é só chegar e já tá tudo prontinho ali. Mas isso é uma preparação do dia todo, né? Tem gente aqui preparando as comidas, tem gente aqui movimentando a paróquia o dia inteiro, não é só à noite. Então é um trabalhão. Então, quem vem servir, né, na quermesse, a gente percebe quanto dedicação, quanto dedicada a pessoa tem que estar para isso, Lá em né? casa a gente até brincava muito, né? Eu com meus irmãos. Começou a quermesse, agora é época da gente ver os pais na igreja. Não vem para casa deles, porque você não vai achar ninguém. Porque era 7 horas da manhã, vinha para a igreja e ficava. Tinha dia que não ia embora nem para tomar banho e voltar à noite, já ficava direto. Então, muitas das vezes a gente entrava na cozinha, elas estavam lá com as pernas esticadas para descansar um pouquinho a perna, para dar conta da noite, né? Cena assim. Não é? Você falou lá dos pães e tudo mais, a gente também aguardava o café da tarde, né? Ali que elas também traziam. Além dessa preocupação de estar na festa, eles também se preocupavam em que trazer para servir o pessoal que estava trabalhando. Então é bastante, é dedicação mesmo. É porque assim, vocês todos sempre participaram. Sim. Todo mundo. Você Eu não. participava vindo junto com ela, não trabalhando, né? E hoje você trabalha também aqui na. Esse é o na primeiro quermesse. ano que eu estou O trabalhando. que você tá achando? Muito bom, e é uma coisa de manter o legado deles vivo.
né, de poder experienciar um pouco do que eles experienciavam, do que eles relatavam. Tem sido emocionante, na verdade. Né, pelo bichinho da quermesse. É. Tem uma coisa, Pode Kathleen, falar. nesse sentido que você falou da preparação, né, acho que não era uma preparação só no dia, Uhum. o ano todo. Então, assim, meu avô Dércio, minha avó Toninha, eles colocavam essa dedicação o ano todo. Então, eu me lembro do meu avô, por exemplo, buscando patrocinadores, fornecedores. Minha avó recebia os telefonemas. Tenho muito essa memória, né, da casa ficar movimentada na época da quermesse. E o telefone tocava e era assim: "Ô Dércio, precisa fazer tal coisa", e ele prontamente ia lá e fazia, né. Buscava, vinha para a igreja, arrumava alguma coisa que precisava, e toda a rotina da família se moldava às necessidades da igreja. Sim. Então, ele trabalhava fora, né, ele era pedreiro, né, e tudo ficava alterado diante das necessidades daqui. Sempre foi uma prioridade. Legal. E assim, ó, o que eles ensinavam, mesmo sem palavras, que vocês aprendiam, mesmo eles sem dizer nada? Pelo exemplo de 100% voluntariado, algo de coração, de alma, Uhum. é indescritível, não precisava falar nada, era aquilo que eu já disse, era tempo para a igreja intenso, né, durante o ano as coisas iam acontecendo, mas a quermesse, um mês antes, podia já esquecer do meu pai, era De festa. Esse sim, mesmo período sim, de festa. sim. E muita gente, eu acho engraçado, porque eu já também pude conversar com pessoas que achavam que as pessoas que serviam aqui, em qualquer outra quermesse, ganhavam por isso. Não. Ganhavam, que já me perguntaram como que faz para fazer um free lá. Uhum. Gente, e isso é muito lindo de se ver, porque assim, ó, você dedicar esse tempo é para Deus, né? Sim. A gente servir a igreja é servir a Cristo. A recompensa é além dos olhos. Exatamente. É. E é coisa que não, ó, Não. se paga aqui. Gente, não se paga aqui. Eu tenho isso, né, do que eles ensinavam, acho que tem a ver com isso, né, do quanto que essa é uma forma de oração, de entrega, de dedicação. E uma coisa que ficou marcado para mim também é essa importância da comunidade. Então, de lembrar, e os amigos deles eram as pessoas que trabalhavam aqui também. Das relações que eu via que se estendiam para além da igreja, né, da dedicação em comunidade mesmo, da importância dessas relações genuínas em um único propósito, né. Meio que responderam já, mas assim, hoje, vocês chegam aqui para servir na quermesse, vocês andando aí pela festa, vocês conseguem sentir a presença deles aqui? Às Completamente. vezes vê, sei lá, algum movimento que eles já faziam, né, alguma coisa nossa, na hora já vem a Isso imagem. é vivenciado muito na semana, assim, 15 dias, uma semana antes que a gente vem, né, para a gente ver se as coisas da barraca tá em ordem, o que a gente vai precisar, de manutenção e tudo mais. Então você começa a pegar as coisas, né, que nem, por exemplo, nós ali que a gente fica na barraca, a gente tem a equipe da Barraca das Brincadeiras, o suporte de pôr as varas. O suporte de pôr as varas foram feitos pelo meu pai. Aí você pega a varinha de pegar as argolas, que esse ano a gente tá voltando com as argolas, com as bolas de quermesse, né. É, foi ele que fez. Então tá tudo aí, né. É muita memória, é muito sentimento, é algo que realmente vale a pena. Uma consolidação da presença deles, eu acho. Então, depois do falecimento deles, eles faleceram faz 15 anos em média, né. Eu não vim mais, eu tinha dificuldade de vir. E depois que eu vim, e isso é recente, foi muito forte a presença deles, a permanência da história deles e dentre outras coisas. Então, assim, relembrar o cheiro do frango a passarinho, o cheiro da polenta, o barulho do salão, a empolgação das pessoas que trabalham do mesmo jeito que eles trabalhavam, isso foi muito evidente do quanto que se mantém presente, de alguma maneira. Vários, né, das pessoas que vêm até a barraca, né, e lembra, né, nossa, seu pai, sua mãe, Uhum. né, seu avô, sua avó,
Lembra quando a gente se encontrava, isso e aquilo? Então De pessoas que trabalham hoje, que foram convidados por eles para trabalhar e Então, trabalham até hoje. permanecem. E que bom que eles viveram para serem lembrados, né? Sim. Sim, com Triste certeza. seria, que triste é para as pessoas que vivem e não deixam lembrança nenhuma. E tem, assim, alguma tradição que eles deixaram que vocês fazem até hoje? Que eles sempre faziam e vocês mantiveram? Eu acredito que para mim é realmente continuar o legado deles, né, tanto do pai como da mãe. Então, eu não se cogita lá em casa não trabalhar na quermesse, não servir. Então é algo que é uma tradição e que eu quero realmente, enquanto eu tiver, essa minha fé, esse meu da minha família, né, que meu marido, as minhas 2 filhas, então a gente é uma satisfação estarmos aqui. A gente fala que é o trabalho voluntário que aquece o coração. Uhum. Então a gente não tem outra preocupação no mês de julho. É o mês de férias da escolares, o Fabiano não fica de férias, mas nem por isso ele fala: "Eu não vou porque eu tô cansado". Então, Quando ajudar também. sexta não, sábado e domingo, Mas desde quando elas começaram? desde Desde pequenininha. pequenininhas estão com você. Nós paramos até que a gente começou a trabalhar na quermesse. Se meu marido, ele começou a trabalhar, aí nós só paramos na época do nascimento das 2 meninas. Elas cresceram, a gente continuou. Não, não, não foi. Já teria Mas eu já arrastei. Mas eu arrastei, né. E aqui e como família a gente permanece. que legal. E você, Inês? Questão assim, né, da tradição, não é uma coisa que se manteve, né? É o primeiro ano que eu trabalho, mas ver a consolidação dos hábitos deles, né, de todo mundo que trabalhava antigamente, até hoje é uma coisa muito forte, porque por mais que a festa ela se modernize, ela cresce cada vez mais, a essência permanece a mesma. Então acho que isso é uma das coisas que, de alguma maneira, eles deixaram, né? Primeiro ano, você foi convidada ou você sentiu no seu coração de vir Não, esse ano? eu tive vontade de participar. E aí eu e meu marido estamos trabalhando pela primeira vez, e aí a gente comentou com a Rosane, que é uma Uhum. amiga nossa aqui, que a gente tinha vontade, e ela falou: "Ah, minha barraca, que eu sou coordenadora da barraca, vai ser a primeira esse ano, que é do nhoque e do caldo. Uhum. Então vocês topam vir?" E a gente falou: "Claro, tamo aí." Legal. E o que vocês já acham que, assim, eles sentiriam hoje, vendo toda essa festa modernizada? Qual que é o sentimento deles? Eu diria que gratidão e orgulho Eu também. de ver esse legado caminhando, crescendo, inovando, pessoas novas, pessoas jovens, cabeças abertas. Então, ela realmente não tem como parar, porque ela então é assim, é orgulho disso e uma gratidão enorme. Tenho certeza que eles estão lá olhando por nós aqui, trabalhando, com um sorriso e feliz. Ó, estão aí, firme e forte. E a festa é linda, né, É gente? Linda. Não, para a cidade inteira, todo mundo vem na Quermesse do Bom Jesus. Não tem um ararense que não venha. Você vê, semana passada nós tínhamos festa na cidade toda. Nós tivemos movimento sábado e domingo, e sexta também disse que Sim. foi, eu não vim, mas também estava lotado. Então não tem o que para, né? É uma quermesse que todo mundo espera. Durante o momento que vocês estão servindo, tem algum momento em especial que vocês lembram mais deles? Enquanto pessoa que vinha na festa e não trabalhava, a minha memória sempre gritava na hora que chegava. E agora tem uma perspectiva diferente, porque é como se a presença deles estivesse o tempo todo. Então, toda vez que o meu olhar se volta para a cozinha, eu sinto isso. Toda vez que se volta para a entrada, eu sinto isso. Toda vez que eu vejo algum senhor de boné, eu me recordo disso. Então, assim, não tem um momento específico. Acho que a festa como um todo, ela é forte nesse sentido de memória, de consolidação, de solidez, de propósito, e isso permanece o tempo todo.
né, não consigo dizer um momento Momento. específico. E às vezes eu paro um pouquinho ali na barraca e o Fabiano já fala para mim: "O que que você tá?" Então é assim, é aquele olhar lá para aquele cantinho que sempre estava, é aquele chegar no portão para observar, para ver se estava tudo ok, se estava precisando de alguma coisa, é o vim perguntar. Muitas das vezes a gente vê, né, um senhorzinho ou aquela boininha que nos dias frio colocava, você fala: "Olha, parece que estou vendo meu pai". Aí você chega ali na cozinha, não tem como fugir, não tem como fugir. E assim, ó, agora, uma pegada. Vamos ver, duvido não chorar? Se eles estivessem aqui agora, o que vocês diriam para eles nesse momento? Olha, podia ser verdade, né? Eu diria que eu tenho orgulho de ser filha deles. Orgulho de ser filha deles, de crescer na fé deles, crescer na dignidade deles, né, no respeito e abraçar, mas abraçar muito, muito, muito. Cheirinho da minha mãe, faz só 9 meses que se foi, o jeitinho do pai. Então seria realmente dizer: "Somos orgulhosos de ser filhos de vocês". Acho que, além disso, eu gostaria de contar que, de alguma maneira, eu estou dando continuidade ao que eles ensinaram. Ou Você voltou. Eu tenho certeza que eles devem estar muito orgulhosos de vocês duas. Tenho certeza. Agora eu me emocionei também, gente. Aí como que faz, né? Aí não dá. Aí não dá. Só para elas chorarem. Aqui o negócio já. Aí você arrebentou o coração. Aí cara arrebentou comigo. Ô, louco. Aí não dá. Gente, assim, ó. E agora vamos então. Choramos. Quero saber se vocês têm alguma história engraçada deles aqui na quermesse para contar pra gente. Uma assim, ó, que aquela que fala, nossa, eles fizeram isso, isso, isso. Não é questão nem de fazer isso, desculpa, Elisa. É assim, ó, a gente conversa muito entre nós irmãos e até hoje. Começou semana passada, a gente estávamos juntos, aí um olhou para o outro e falou assim: já começou a temporada, começou a temporada do pai falar a noite toda sobre a quermesse. Então minha mãe sempre falava: nossa, hoje arrumou fogão, essa noite arrumou não sei o quê, essa noite não sei o quê. Então a gente já brinca entre nós irmãos que foi dado a entrada da temporada do pai falar a noite da quermesse. Então isso é coisa que ficou. uma que, apesar de ser num momento muito difícil, ela acaba sendo engraçada depois de tanto tempo, e no momento também foi engraçado, né. No dia que minha avó faleceu, foi no primeiro final de semana da quermesse. Ela faleceu num sábado de manhã e a quermesse começaria naquele sábado. Ela o velório dela foi na igreja, né, e antes dos trâmites todos, da burocracia toda para o velório, a gente estava na casa dela arrumando as coisas, e eu me recordo do telefone tocar muitas e muitas vezes, e até que em um determinado momento eu atendeu o telefone e era uma das mulheres da cozinha, desesperadas pela receita do frango passarinho. E a receita ficava no caderno de receita dela, e ela tinha falecido, como é que ia fazer o frango no primeiro final de semana da quermesse que não tinha receita? E aí eu lembro, né, da gente procurando esse caderno, encontrando e tinha lá todas as anotações dessa receita que se mantém até hoje. Então, assim, isso é uma das coisas também que me remete a uma memória muito boa. O frango dela, de alguma maneira, ainda posso experimentar, né. Sim, ai, que legal, gente. Muito legal saber disso. E assim, ó, tem alguma história sobre eles que vocês acham que toda a comunidade aqui deveria saber? Sem ser essa da quermesse? Alguma história? Dos meus avós, em específico, acho que não é uma história única, assim, né, mas acho que a dedicação que quem teve a oportunidade de conhecê-los, conheceu deles, acho que é válido dizer o quanto que essa mesma dedicação, essa mesma entrega, esse mesmo amor e felicidade também, eles faziam tudo isso de uma maneira muito feliz. Era assim em todos os outros papéis, então acho que isso fica marcado também, né, de que não era nesse momento, era o tempo todo. É algo que não há diferença, do jeito que era, permanecia em todos os lugares, né.
Então a humildade, acho que acima de tudo, essa humildade que faz realmente as pessoas servirem de verdade, né, e servir de alma. Então eu acredito realmente que a gente pode, sustentar isso, né, que essa humildade faz a diferença. E uma palavra que definiria isso, a presença deles aqui na quermesse, a história deles, né, na realidade, nessa trajetória. Falta 3. Eu penso em 3. 3? Então vai, Eu 3. penso em amor, entrega e serviço. Eu não deixo para trás a gratidão, o amor. Gratidão e amor ali não tem como. E hoje, na realidade, é isso que falta nas pessoas, né? Em tudo que fazem. Não só para a igreja, a gente fazer as coisas com mais amor. Eu acho que quando a gente faz, se entrega de fato, né? E entrega com amor e faz tudo com amor, eu acho que o resto só vem, né? O resto só vem. E principalmente, a gente pensando em Deus, a gente deveria dobrar, ó, o nosso amor, triplicar, multiplicar, multiplicar, porque Ele nos deu a vida, estamos aqui hoje graças a Ele. E tem gente que simplesmente leva a vida de qualquer jeito, né? Então é muito bom saber de histórias como essas. E também eu fiquei muito feliz de ver vocês falando com tanto amor e conhecer também um pouquinho de vocês, que são pessoas maravilhosas, mulheres incríveis, né? E, nossa, eu fiquei muito feliz que você está na quermesse, de verdade. Não sabia que era seu primeiro ano, espero que você venha, assim, ó, até você também ficar bem velhinha, com os pés para cima lá na cozinha. Isso. Né? Lenta, sofrendo. Não quero que ninguém te ligue lá no dia do seu velório, pelo amor de Deus, porque a gente já tá capitando. Olha, eu em local, Pelo amor de Deus. Mas, gente, fiquei muito feliz em conhecer um pouquinho da história de vocês. Eu espero que vocês sigam nessa missão, não abandonem. Obstáculo tem, né? A gente sabe o quão é difícil também estar aqui. Vocês deixam a casa de vocês, mas o legal é que vocês vêm com a família, né? sim. Então, na realidade, a casa fica lá sozinha. Fica, ninguém vai cá. E espero que Deus ajude vocês a se caminhar a cada dia, a cada ano que passar, né? E que vocês possam ser sempre abençoadas por Ele. Amém. Tá bom? Amém. E é isso, gente. Então vamos. Deixa o nome dele certinho pra gente lembrar aqui. Meu pai é o Antônio, né, Polezel, e a Maria José Grossi. Seu Toninho e Dona Zezé. E os meus avós são o Décio Grigoleto e a Antônia Grigoleto, mais conhecida como Toni. Nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Fiquem ligados para os próximos episódios, que a gente vai trazer histórias também que emocionam e conectam, né, com a igreja e com Cristo. E agora fique com o recadinho do padre. Tchau. Saudações a todos, eu sou o Padre Alexandre, aqui da paróquia Bom Jesus de Araras, e vim convidar você e a sua família para 2 acontecimentos importantes aqui da nossa paróquia. O primeiro deles é a quermesse do padroeiro Bom Jesus, que é bastante conhecida aqui na nossa cidade, são mais de 90 anos de tradição, uma quermesse muito boa para a família, as comidas típicas, o povo aqui muito acolhedor, esperando você aqui conosco. E a quermesse começa no dia 26 de junho e vai até o dia 9 de agosto. Então nós esperamos você aqui conosco, sempre às sextas, sábado e domingo. E a quermesse antecede algo muito importante do ponto de vista da fé, que é a novena do nosso padroeiro Bom Jesus. E o dia do Bom Jesus é 6 de agosto. E nesse dia nós teremos a missa às 19h30 aqui na Bom Jesus. E antes desse dia, a novena do padroeiro. Então são 2 acontecimentos importantes. Nós queremos convidar você para vir festejar conosco, celebrar conosco. Todos são muito bem-vindos. Deus abençoe muito. Forte abraço.